Eu também minha cruz, é por uma coroa trocar. Nesta cruz padeceu e por mim já morreu, meu Jesus, para dar-me o perdão. Eu me alegro na cruz, dela vem graça e luz para minha santificação. Sim, eu amo a mensagem da cruz, até morrer eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, é por uma coroa trocar. Eu aqui com Jesus, a vergonha da cruz, quero sempre levar e sofrer. Cristo vem me buscar, eu creio, Senhor, e com Ele no lar, uma parte da glória hei de ter. Sim, eu amo a mensagem da cruz, até morrer eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, até por uma coroa trocar. Glória a Ti, Senhor, aleluia. Santo é o Teu nome, meu Deus, Espírito Santo de Deus, aleluia. Santo Deus de Israel, santo, santo é o Teu nome, meu Deus, aleluia. Está louvando 545, não, 476, segue Jesus. Aleluia. Quando para Jericó o bom Jesus passava, um cego filho de Jacó, sem se cansar clamava: Jesus, ó filho de Davi, tem compaixão de mim, Senhor. Jesus, ó filho de Davi, atende ao meu clamor. A multidão vendo clamar, se quieto lhe dizia, mas ele sem a escutar, mais forte repetia: Jesus, ó filho de Davi, tem compaixão de mim, Senhor. Jesus, ó filho de Davi, atende ao meu clamor. Jesus então mandou chamar o cego que gritava, e veio logo sem tardar, mas ainda assim clamava: Jesus, ó filho de Davi, tem compaixão de mim, Senhor. Jesus, ó filho de Davi, atende ao meu clamor. Jesus pergunta com prazer: que queres que eu te faça? Jesus, eu quero hoje ver por teu poder e graça. Então Jesus
Aleluia, santo é o teu nome. Vamos ser como o cego de Jericó, né? Aleluia, ele tinha um problema e ele clamou ao Senhor, né? Aleluia, o Senhor ouviu o clamor dele, então a gente tem que ser da mesma maneira. Aleluia, a gente está sofrendo, está na luta, aleluia, a gente tem a receita para ter a vitória, é clamar ao Senhor, né? Então vamos pedir, aleluia, ao Senhor um clamor, que Ele ouvirá o pedido do nosso coração. Eu agradeço a minha oportunidade em nome de Jesus Cristo. Glórias, aleluia. Aleluia. Eu quero. Vamos ficar de pé fazer uma breve oração, Marcos? Senhor, faça a oração do diabo. Quero mexer contigo, né? Aleluia. Santo Deus. Glória a Deus. Salve, irmãos, na paz do Senhor Jesus. Amém. Louvado e agradecido é o nome do Senhor, né? Aleluia. Assim como aquele cego clamou e gritou ao Senhor para chamar a sua atenção, e esta noite nós viemos chamar a atenção do Senhor. Louvado seja Deus. Senhor Deus e meu Pai de poder e glória, graças te damos, Senhor, por estar na tua presença, na tua casa esta noite, ó Deus. Pai, nos perdoa pelas nossas falhas, pelos nossos pecados, Senhor, meu Deus. Por muitas das vezes, ó Pai amado, não dá da maneira que tu queres. Por muitas das vezes nos ouvir como o cheiro suave das tuas narinas. Senhor, meu Deus e meu Pai, visita os que aqui estão, Senhor, visita aqueles agora que estão no teu trabalho, aqueles que não puderam vir, Senhor, meu Deus. Vai de encontro a cada um esta noite, ó Pai amado. Assim, Senhor, meu Deus, meu Pai, como sempre de Jericó, clamou a ti, Senhor, meu Deus, para que tenha, Senhor, meu Deus, misericórdia de mim. Assim eu te peço, ó Pai amado, nesta noite, pois sabemos que tu estás de ouvidos inclinados para ouvir o nosso clamor, meu Pai. Assim eu creio que o Senhor vai entrar com providência, pôr por terra tudo aquilo que não provém de ti, ó Pai amado, nos livrando do laço do passarinheiro da peste perniciosa, dando livramento, Senhor, meu Deus e meu Pai, no santo nome de Jesus. Agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Glória a Deus, aleluia. Senhores e senhoras, eu quero nessa noite dividir com os irmãos sobre a igreja de Tiatira, baseado na palavra do Senhor em Apocalipse capítulo 2. Apocalipse capítulo 2, vamos estudar sobre a igreja de Tiatira. Glórias ao nome de Jesus, aleluia. Capítulo 2 de Apocalipse, versículo 18, aleluia. Vamos falar sobre esse assunto da igreja de Tiatira. Glórias ao nome de Jesus. Igreja de Tiatira, capítulo 2, aleluia. Apocalipse 2. Glórias ao nome de Jesus, aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Glórias ao nome de Jesus. 2 de Apocalipse, versículo 18. Não é? Já diz uma Bíblia grande ali. 2 e 18 de Apocalipse diz assim. Diz assim. E ao anjo da igreja de Tiatira escreve isto e escreve. 2 pontos. Isto diz o Filho de Deus, que tem os olhos como o quê? Chama de fogo. E os pés semelhantes ao latão reluzente, quer dizer que brilha. Irmã Andressa, o versículo 19 é teu. Eu conheço as tuas obras e as tuas caridades, e o teu serviço, e a tua fé, e a tua paciência, e que as tuas últimas obras são mais do que as primeiras. Versículo 20 é teu, Diácono Miséria. Mas tenho contra ti o tolerares que Jezabel, mulher que se fez profeta, ensine e engane os meus servos para que se prostituam e comam do sacrifício da idolatria. Apocalipse 2, versículo 21 é teu, Rodrigo. 2 e 21, Rodrigo. É seu, meu amado. Apocalipse 2 e 21. Apocalipse 2, capítulo 2, versículo 21. Vamos falar sobre a igreja de Tiatira. A palavra Tiatira significa sacrifício de contrição. O que é sacrifício de contrição, Diácono Israel? Sacrifício do quê? De contrição. Sacrifício de contrição. O que significa isso? Irmãos que sabem a dessa. Sacrifício que não vale de nada, não. Sacrifício de contrição. Contrição vem de contrito. Contrito é a pessoa que é contrito com o Senhor. Contrição vem da palavra contrito. A pessoa que é contrito com Deus. Então, sacrifício de quebrantamento da pessoa contrito com o Senhor, né? Sacrifício de contrição, né? 2 e 21 é seu, Roberto Rodrigo. E dei-lhe tempo para
arrepender-se. E ela não quer arrepender-se da sua prostituição. 22 é teu, aí, pode nem falar de Atos da bênção, aleluia. 2:22 da bênção. Eis que a porém numa cama e sobre os que adulteram com ela virá grande tribulação, se não se arrepender das suas obras. 23 é teu, Diaconizélio. E ferirei de morte a seus filhos, e todas as igrejas saberão que eu sou aquele que sonda as mentes e o coração, e darei a cada um de vós segundo as vossas obras. Que está falando aqui que as outras igrejas iriam saber, as igrejas da Ásia, que seriam as 7, iriam saber do que ia acontecer com a Tiatira, né? As 6 igrejas, né? Versículo 24 é teu, Rodrigo. Digo vós, porém, a vós, os demais que estão em Tiatira, e todos quantos não têm essa doutrina e não conhecem a chama da profundeza de Satanás, que outra carga os não porém. A introdução. Não porém, tá certo. A igreja de Tiatira, irmãos, a cidade de Tiatira, embora rica, Tiatira não podia ostentar-se a riqueza de Éfeso, nem era tão importante quanto Pérgamo, mas sabia como usufruir do progresso que os romanos haviam trazido à região ao transformar a Ásia Menor. Onde que fica essa igreja de Tiatira, Diaconizélio? Onde que fica a bênção? Igreja de Tiatira, igreja de Laodiceia, igreja de Filadélfia, onde fica essas igrejas? Que país? Não. Fala algum país aí, mais ou menos. Que país fica essas igrejas de Tiatira? Onde que fica, Rodrigo? Que país são? Que país é que fica essas igrejas, 7 igrejas? Vamos descobrir agora aqui. Ó. Diz assim, ó. Sua produção de tecidos, principalmente o índigo, tornou-a famosa em todo o mundo. Tiatira fizera-se afamada também pelas suas guildas, que agrupavam os profissionais das mais diversas áreas na Ásia Menor. Agora, que país é hoje? Vamos ver que país é, vamos descobrir agora. Tá aqui, está na minha mão aqui, ó. Mostrar para vocês agora. Mais diversas áreas. Era uma espécie de sindicato. Hoje, quem visita a moderna Aquixá que país é? País na Turquia. Depara-se com as ruínas de uma Tiatira que outrora florescente perdera todo o vício a honrar mais a criatura do que o Criador. Quem foi a missionária de Tiatira? Uma mulher que Deus levantou e pregou na cidade de Tiatira. Quem foi essa mulher? Uma mulher que Paulo ganhou e foi pregar na Tiatira. Que é de Tiatira. Vamos descobrir agora na Bíblia. A igreja de Tiatira, é bem provável que o evangelho tenha chegado a Tiatira através de Lídia, evangelizada por Paulo em Filipos. Retornou à cidade natal como portadora das boas novas de salvação. Atos dos Apóstolos, capítulo 16, versículo 14. Atos 16 e 14, quem achou pode ler. Lídia, uma vendedora de púrpura, ela foi ganha por Paulo em Filipos e depois tornou-se... Uma certa mulher chamada Lídia, vendedora de púrpura da cidade de Tiatira, e que servia a Deus, nos ouvia, e o Senhor lhe abriu o coração para que estivesse atenta ao que Paulo dizia. Ela atento ao que Paulo dizia. E ela pediu o que, Noé? Pedia púrpura. O que é púrpura? Um Tecido. Eu pensava que antigamente que púrpura era uma comida. Fui buscar saber de onde que vem essa palavra púrpura. Eu falei, é muito longe, então era um tecido, né? E a história diz que os saduceus, era uma antiga religião no tempo de Jesus, eles costumavam vestir essa roupa. Esse tecido aí, os saduceus costumavam vestir púrpura, simbolicamente da cor daquela cortina, mais ou menos, não é isso? Púrpura. E era a roupa que os saduceus vestiam, daquela cor ali, para distinguir dos demais. Então os saduceus, eles costumavam vestir roupa da cor de púrpura. O apóstolo haveria de confirmar o trabalho ali estabelecido em sua terceira viagem missionária. Atos 19, versículo 10. Quem achou pode ler. Atos 19, 10. Atos 19, versículo 10. Pode ler. Quem achou pode ler. Pode ler. E durou isso por espaço de 2 anos, de tal maneira que todos que habitavam na Ásia ouviam a palavra do Senhor Jesus, tanto judeus como gregos. Paulo era muito preocupado, irmãos, em instruir o povo na palavra.
Se você ler o Atos dos Apóstolos por completo, você vai ver que Paulo era muito preocupado com a instrução, o fortalecimento da igreja na palavra. Na palavra, ele sustentava o povo ali na fé pela palavra. Porque o que vai produzir a fé na Andressa, no Rodrigo, no Manassés, em mim, na Diaconisa, nas pessoas, é a palavra desse. Você vê um milagre de cura, você aumenta a fé no momento. Você vê uma cura ali, você aumenta a fé de momento. Mas depois, quando você se esquece, a fé vai embora. E na palavra não, você fica ali. Porque toda vez que você vai ler a palavra, ela vai o quê? Ela reacende na sua vida a fé. A fé, ela, novamente, ela é reativada na hora. Porque quando você vê um milagre, uma cura maravilhosa, naquele momento, naquele período ali, você fica com a fé ali, uma bênção. Mas depois, se você esquece do milagre, a fé vai junto também. Então, e a palavra? A palavra vai produzir a fé. Como está escrito em Romanos 10, 17. A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Cristo. Filho de Deus, identificação do destinatário. Apresentando-se como Filho de Deus, o Senhor torna bem patente ao anjo da igreja em Tiatira, ser igual ao Pai. Eu peço que os irmãos leiam o Evangelho de São João, capítulo 5, versículo 18, quem achou pode ler, Evangelho de São João 5, 18. E depois eu vou pedir para o nosso irmão Rodrigo ler Filipenses 2 e 6. Filipenses 2 e 6 vai ter o Rodrigo. E a diaconisa Ellen, Evangelho de São João, capítulo 5, versículo 18. 5 e 18. Por isso, pois, os judeus ainda mais procuravam matá-lo, porque não só quebravam o sábado, mas também diziam que Deus era seu próprio Pai, fazendo-se igual a Deus. Então os judeus ficavam com ódio de Jesus por causa disso. Porque Jesus disse, eu sou igual ao meu Pai, querendo ser igual a Deus. Então os judeus ficavam irritados com isso, né? Engraçado que os samaritanos não ficavam irritados com Jesus, né? Os judeus que eram da mesma linhagem, da mesma família, se irritavam com Jesus. E os samaritanos não aceitaram a palavra de bom grado. Irmão Rodrigo, capítulo 2 de Filipenses, versículo 6, Rodrigo, pode ler. Subsistindo em forma de Deus, não considerou a ser igual a Deus, coisa que devia aferrar. Aqui nós estamos estudando sobre a igreja de Tiatira. A palavra Tiatira significa contrição, sacrifício de contrição. A cidade foi construída por Seleuco. Quem foi Seleuco? Quem se lembra? Lembra? Na outra lição eu passei sobre Seleuco, alguma coisa sobre Seleuco. Quem foi Seleuco? Foi um dos generais de Alexandre o Grande. Nós temos aqui muitas histórias, diz, não, Alexandre teve 4 generais. Sim, ele teve 4 generais ferrenhos, mas a história diz, eu fui procurar mais a fundo, mais perto da história, ele teve não só 4 generais, ele teve um 5º general, que era chamado de Ptolomeu. Ele reinava ali sobre o Egito e ele foi muito bom para os judeus temente a Deus. Ele foi tão bom esse general Ptolomeu, um dos generais de Alexandre, que ele mandou traduzir a Bíblia do hebraico, o Antigo Velho Testamento lá de Torá. Ele pediu, insistiu para o sacerdote para traduzir para o grego. Tão bom que ele pegou a palavra de Deus, um dos generais de Alexandre. Foi tão amoroso com as coisas de Deus que ele pediu para traduzir, e libertou 120 mil judeus escravos. E tão bom que ele era, ele foi uma pessoa agradável. Nós falamos muito dos 4 generais, mas dos piores generais que Alexandre teve. Aleluia. Olha o carro dele, vem para cá. Diz assim, ó. Tiatira, diz assim, ó. Tiatira significa sacrifício de contrição. A cidade foi construída por Seleuco, um dos 4 generais de Alexandre o Grande, em 280 a.C. Era uma cidade famosa por fabricar tecidos. Lídia, a quem Paulo encontrou em Filipos, era evidentemente representante de uma destas fábricas. A história diz aqui, irmãos, a história diz que Lídia possivelmente era uma das representantes desta fábrica de púrpura. Período profético da igreja de Tiatira, do ano 538 a.C. a 517 d.C. Tiatira representa o mais longo período da igreja, que vai de 538 a.C., com o início da supremacia papal, até o ano 517, que é onde aparece o Martim Lutero, antes de Cristo. Fica no meio das 7 igrejas, 4ª do Apocalipse, sendo por isso uma figura apropriada da Idade Média. O significado do nome Tiatira, sacrifício de contrição, representa adequadamente o período da história da igreja, em que a fé simples foi mudada por meio da apostasia, ou sacrificada
sendo substituída por obras e penitências, foi um período difícil para a igreja, pois lentamente foi se afastando da pura doutrina de Cristo, assimilando os dogmas e tradições do paganismo. O paganismo reinou ali no Império Papal, porque há dois impérios, irmão. Há o Império dos Césares, que é o os imperadores César mandavam, e acabou o Império dos Césares, entrou o Império Papal, em que até hoje está aí reinando o Império dos Papas, né? Este período também testemunhou uma forte perseguição, pois no século XII o Papa criou o pior de seus estratagemas, o Tribunal do Santo Ofício, Santa Inquisição, e milhares de pessoas foram mortas. O Papa João Paulo II, esse que morreu há tempo, há uns anos atrás, no dia 15 de junho de 2004, em uma carta dirigida ao cardeal Roger, lida em uma conferência cujo tema era a Inquisição, pediu perdão pela tortura e assassinatos praticados durante aquele período a qual nós temos aqui. Então, o João Paulo II, nessa carta aqui, ele pede perdão, eu cheguei até a ver isso aí, ele pede perdão pelo que os outros papas fizeram com a igreja, porque pregava a palavra, entendeu? Não foi fácil. Hoje nós temos aqui a liberdade para pregar a palavra. Então, nós vemos que a cidade de Tiatira, essa língua que Paulo ganha lá em Atos, lá em Filipe, na cidade de Filipe, em Atos 16, versículo 14, ela vai depois tornar-se representante lá em Tiatira. Implicitamente declara-se o cabeça da igreja. Sim, Jesus Cristo é o chefe supremo e incontestável, tanto da igreja local quanto da igreja invisível, militante. Portanto, peregrinemos de acordo com a sua vontade. 1 Pedro, capítulo 1, 1 Pedro, versículo 17. Quem achou 1 Pedro? 1 Pedro, capítulo 1, versículo 17, pode ler. 1 Pedro, capítulo 1, versículo 17. Pode ler, irmãos. Aleluia. E se invocais por Pai aquele que sem acepção de pessoas julga segundo a obra de cada um. Andai em temor durante o tempo da vossa peregrinação. Está vendo aí, irmãos? Onisciente. Seus olhos são como chama de fogo. Por que os olhos do Senhor aqui na igreja de Tiatira, irmãos, ele aparece com os olhos de chama de fogo? Os olhos de chama de fogo é que penetra até no juízo, né? Ele penetra até no juízo. Está em Apocalipse 2 e 18. Quer ler a desse? Lê Apocalipse 2 e 18, por favor, Andressa. Fecha a porta, amigo. Fecha a porta. Apocalipse 2 e 18. E vou pedir depois para o nosso irmão Rodrigo ler Evangelho de São João 2 e 25. 2 e 18, Andressa. E ao anjo da igreja de Tiatira escreveu isso, diz o Filho de Deus, que tem seus olhos como chama de fogo, e os pés semelhantes ao latão reluzente. Ao latão reluzente, brilha, né? Seus olhos têm os olhos de fogo e os seus pés brilham. Evangelho de São João 2 e 25, irmão Rodrigo. Evangelho de São João 2 e 25, Rodrigo. 2 e 25. Aleluia. Irmãos, depois vamos estudar, depois que acabou as cartas da igreja, as 7 cartas, nós vamos falar sobre as. Vamos falar, tem coisa boa aqui, meu Deus. Não é necessitava de que alguém lhe desse testemunho dos homens, pois ele bem sabia que havia um homem. Ele não necessitava de que alguém lhe testificasse a respeito do homem, pois ele sabia o que havia no homem. O próprio Jesus Cristo já sabia. Você lembra daquela passagem da Santa Ceia? Que ele fala assim, ó, vai de encontro a um homem na cidade e fala para ele que hoje me convém fazer a ceia na casa dele lá. Lembra daquele que falou essa palavra? Lembra daquele jumento que ele pegou do homem também? Ele foi lá e pegou o jumento do homem. Sem problema. Ele andou montado, vai lá, pega o jumentinho e tal. E na Santa Ceia ele falou, quero que vá na cidade para encontrar um homem com cântaro. Não foi isso? O homem com cântaro. Primeiro, já falei outras vezes. Manassés, presta atenção. Homem em Israel não podia andar com cântaro nessa. O cântaro era para a mulher. Agora, por que, cabeça? Aquele homem estava com cântaro em Jerusalém, desfilando com cântaro nas costas, irmã Diaconisa Ellen? Por que aquele homem estava desfilando com cântaro nas costas? O cântaro era para a mulher. Aquele homem estava com cântaro era a forma de identificação para o discípulo. Ele ia saber que era o homem.
Quando chega lá, falou assim, o mestre mandou reservar os aposentos. O Senhor já sabia, Tiago Miséria, há muito tempo que está no coração do homem. É aquilo que o nosso irmão leu aqui. Ele sabe quem é o homem, ele sabe a mim, ele sabe cada um de nós. Ele sabia que a diaconisa ia vir, ia falar assim, acho que vai ter culto não, mas teve culto, né? Você pensar que não ia ter culto hoje, né? Eu falei, então, Manassés aqui tão triste, falei, rapaz, não vai vir ninguém, mas vamos ficar aqui, Manassés. Já aconteceu um milagre assim, mano, já abri igreja no passado, vim, eu desanimado. Quando eu vou baixar a porta, chega o povo. Rapaz, que é isso? Aconteceu comigo. Aí, aconteceu. Eu estou perguntando para fechar a porta, o pessoal chega. Falei, rapaz, quebrei a cara, ó, magia de Deus. Portanto, o Senhor sabia muito bem o que se passava na igreja em Tiatira. O Senhor já sabia o que se passava na igreja de Tiatira. O que ocorre em nossas igrejas não está oculto aos olhos dos filhos de Deus. É tempo de conserto e avivamento. Jesus, supremo juiz, o poder judiciário ao Filho de Deus é simbolizado pelo bronze polido dos seus pés. Ele é o juiz supremo de todas as coisas, porque todas as coisas foram lhe confiadas pelo Pai. Evangelho de São João 5:22. Evangelho de São João 5:22. Tudo foi confiado a ele. Quem achou o Evangelho de São João 5:22 pode ler. Eu vou só recitar depois, mas pode ler. Quem achou pode ler. Evangelho de São João, capítulo 5, versículo 22. E também o Pai, João, né? Isso. 5:22. Isso. E também o Pai a ninguém julga, mas deu seu Filho todo o juízo. Às vezes eu falo assim, não, Deus é juiz. Não. Quem é o juiz é Jesus Cristo. Entendeu? O juiz é Jesus Cristo. Porque o Pai a ninguém julga, mas deu ao seu Filho todo o juízo. Deu toda a autoridade para ele julgar. Deu ali a honra. Deu toda a autoridade para ele julgar. E agora, irmão Andressa, o que Jesus Cristo é agora diante de Deus agora? O que Jesus Cristo é agora, Rodrigo? Agora, nesse exato momento agora, o que ele é diante de Deus lá? O que ele é agora, nesse momento agora? O que ele é agora? Nada. Ele é nosso advogado agora. Está do lado do Pai intercedendo por nós. É advogado. Ele é advogado nossas causas. Só que quando ele vir, ele vai vir mais com o advogado. Aí eu sei. Aí, ele vai vir. É que você está falando assim que ele não é juiz, né? Eu vejo que a gente fala assim, né? Que ele é como se fosse um advogado, que ele intercede. Agora, nesse momento, ele é agora. Isso, mas depois. Agora ele vai vir com todo mundo. Então que eu estava falando no Europa, eu vi um monte de Europa. Né? Então, ele vai. Agora, no momento agora, E agora ele é está. nosso juiz. Ele está sendo advogado agora. É, advogado. Mas Agora, quando ele vir. vai ser nosso juiz. Ser juiz. Deus vai dar para ele julgar, né? É juiz. Por autoridade. Porque ele morreu na cruz. Por isso que o diabo ficou com Quem raiva. morreu foi ele. Ele que pagou o preço. Verdade. Mas só que Jesus não sabe a volta de Deus, né? E Jesus, a história diz, que Mateus fala que. Jesus não sabe quando Deus É, vai enviar ele. É. Só que alguns teólogos dizem que ele sabe. Eu não vou ter essa questão. Não, na Bíblia está Mas falando na que Bíblia está aqui falando Exato. assim, Mateus fala que ele não fala. sabe a hora. nem o filho sabe quando É. vai. Isso. Só que alguns ficam discutindo, dizendo que ele sabe e tal, porque está lá do Pai. Mas aí não tem essa questão muito profunda de doutrina, então a gente fica. Então, tudo mesmo, hein? Porque Deus. Porque se for na pela. verdade, eles são. Isso. Eles Tá são três, né? 3 então o que o sábio É sabe. engraçado, né? E tá lá do lado de Deus. É. Por que Deus É vai porque é 3 em 1. Deus vai ocultar isso? É. Jesus. É porque ele É vai. lado a lado, Aí tipo. É bom nem entrar sem ficar doido. Uma Deixa isso questão. aí pra Deus. Tem coisa Vamos que deixar pra ele. revelar. Tem coisas que não é pra nós Pra saber. nós, vai pra ele. Tem Senão a coisa gente que fica doido. tem coisa que é só pra ele mesmo. Uma igreja rica em obras. Antes do Senhor Jesus censurar o anjo da igreja de Tiatira, passa a destacar-lhe as qualidades. Aliás, Tiatira, conforme já adiantamos, era tão rica em obras quanto Éfeso. Além disso, fizera-se elogiável pelo amor que consagrava a Deus. No entanto, ainda não havia alcançado o padrão de Filadélfia. O amor de Tiatira era maior do que antes, mas ainda não era perfeito. Sua imperfeição não estava em amar. Os maus residiam no aquecer ao mal. 1 Coríntios, capítulo 13, versículo 6, irmã Andressa. 1 Coríntios, capítulo 13,
versículo 6, e a Diaconizele, versículo 7. 1 Coríntios 13, versículo 6 é teu, Andressa, e o 7 da nossa irmã Ellen. 1 Coríntios é o quê mesmo? Capítulo 13, 13. versículo 6. Versículo 6, versículo 7, irmã Ellen. 13, 6. Não folga com a injustiça, mas folga com a verdade. O amor é o versículo 6, não é isso? O amor não é isso? O amor não se alegra com a justiça, não é isso? Mas regozija com a verdade, não é isso? O 7, irmã Ellen. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Tudo suporta. O amor é isso. O amor é isso, irmão. A gente está lutando nessa igreja, lutando. Às vezes, você quer descansa, recobra as forças, continua a beber, descansa, descansa. É o amor à obra. Então, irmãos, quanto mais se esforça? Quanto de nós que às vezes vem para cá do Senhor com os pés pesados, igualmente a mão de pilão? Pesado. Meu Deus. Quando você assiste o culto, canta, louva o Senhor, vai para casa, você volta maneiro. Porque é a presença do Senhor na nossa vida, irmão. Aleluia. Eu cheguei mesmo aqui, irmão, pesado, cansado, mas depois dos louvores, estou maneiro igual a pena. Aleluia. Diz assim, ó, o amor que tolera o erro. O amor que tolera o erro ainda desconhece o que é certo. Deus ama o pecador, mas odeia o pecado de Jezabel. E a abominação dos que com ela fizeram-se repugnante aos seus olhos. Jezabel, quem foi Jezabel no passado? Jezabel foi uma mulher do Reacabe, isso. Esse Reacabe aí, o que ela fez? Ela fez muitos males, ela perseguiu os profetas, ela cultuou a Baal, ela cultuou a Zera, ela cultuou a Astarote, que é a mesma deusa. E o que acontece? Ela se prostituía com as idolatrias a esses deuses. E aqui na igreja de Tiatira, vocês podem ver que faz uma menção da prostituição de Jezabel. Não pelo fato de prostituir da prostituição, mas pelo fato de se prostituir seguindo outros deuses, adorando outros deuses. Que havia um ritual na adoração. Então eu vou citar algumas coisas rapidamente aqui. A história diz, irmãos. Como se fala, né? Jesus é o nosso noivo. Está adorando Deus, está prostituindo, traindo Jesus. Né? Exatamente. Que também no passado, o que aconteceu com as mulheres estéreis? As mulheres que eram estéreis no passado, elas faziam assim. Para terem filhos, as mulheres que não eram israelitas, que não tinham Deus, diante do Deus Baal, ou da deusa Astarote, ou da mesma deusa Azera, o Azerá, se prostituía diante desses deuses para, segundo a crença deles, para terem filhos, as que eram estéreis, entendeu? Então, na frente das imagens. Exatamente, diante desses deuses. Então eles faziam isso, segundo a crença deles, era para ter filhos, entendeu? Assim, afinal que dava resultado, senão eles não faziam. Agora o que acontece? Só que quando eles faziam isso, eles estavam invocando quem? Ao demônio, porque ali, diante das imagens, havia um demônio que atuava. Então, essa Jezabel aqui, ela tinha, além de ela ser mulher do Acabe, ela conhecia a lei de Deus. Você pode ver lá na vida de Nabote. Vocês podem estudar lá, 1 Reis 21 depois. Ela forma toda uma atitude para matar Nabote, lá em 1 Reis 21. Ela sabia a lei de Moisés, porque se blasfemasse contra o príncipe, blasfemasse contra o príncipe naquele tempo, como a lei de Moisés dizia, tinha que ser morto apedrejado. Então ela formou uma blasfêmia ali contra Acabe, arrumou 2 testemunhas, vai virar aqui 2 testemunhas, e acusa ele falsamente, e ele morre por causa da lei de Moisés. Porque ela arrumou o quê? Um pretexto, uma falsidade ideológica, contra o rei, contra Nabote, para matar. Então, como ela conhecia a lei de Moisés, ela aplicou a lei de Moisés. Só para poder ficar vivo. Só para tomar a vida do outro. A gente acaba já. Vamos ver aqui. Serviço. Obreiro incansável, Tiatira vinha notabilizando-se no serviço a Cristo em favor dos santos. Apocalipse 2:19, obreiro Rodrigo, por favor, filho de Deus. Apocalipse capítulo 2, versículo 19. Vou pedir à nossa irmã Andressa ler depois Tiago, capítulo 2, versículo 18. Já deixa aberta a Bíblia, irmã Andressa, em Tiago 2:18, tá? 2:19, irmão Rodrigo. Apocalipse 2:19. Conheço as tuas obras, e teu amor, e a tua fé, o teu serviço e tua perseverança,
Eu sei que as tuas últimas obras são mais numerosas que as primeiras. Irmão, quem é que está dizendo aí que conhece as tuas obras? Quem é, irmã Ellen? Deus. Deus não. Jesus Cristo. Jesus Cristo. Conheço as tuas obras. Ele, Jesus Cristo está falando aí. Porque aí é a personificação de Cristo. Tá certo? Eu conheço as tuas obras. Para que igreja está falando isso aqui? Para a igreja de Tiatira. Por isso que ela fala assim, ó. A Bíblia assim, ó. Está escrito na palavra. Aquele que usa de engano, como é que está escrito na palavra? Quem lembra? Como é que está escrito? Aquele que usa de engano na minha casa não permanece. Não é isso? Porque as obras, o juízo, irmão, de Deus, que está sobre nós, por isso que os judeus falam, a palavra do Senhor fala que a gente não deve beber vinho. Por quê? Como que Deus vai se comunicar com você, Andressa? Se você está embriagado, não tem como. Porque ele se comunica não é com o coração, é com a mente. Você lembra lá no primeiro Samuel capítulo 15, versículo 1 Samuel 9:15 ou é 15:9? Onde que Deus falou com Samuel? Falou, 1 Samuel, Deus falou com o profeta Samuel, quando foi ungir Saul. É 1 Samuel 9:15 ou é 15:9? Ele falou assim, ó. E um dia antes, Saul, de tu chegar, o Senhor me revelou ao meu ouvido. Ele falou ouvido no sentido carnal, mas é no cérebro, no consciente. E se a pessoa está entorpecida de bebida, não tem como Deus se comunicar com você. Porque atualmente você está entorpecido, então você não vai receber a mensagem. Quando nós fazemos uma coisa errada, aquela consciência, aquela mentezinha na consciência fala, para que você fez isso? Não é isso? Ali já é uma comunicação do Senhor. Então, se a gente está chapadão, nenenzão, aí tem como ter a comunicação. Amém, Andressa? Fica totalmente lento. Deus fala, quem é mesmo? Eu não estou entendendo nada não. Deixa eu falar. Vamos ver aqui. Diz assim, ó. Evangelizava, socorria os mais necessitados e tudo fazia para expandir o reino de Deus, imitando a apostólica Jerusalém, erguia-se como exemplo para as demais igrejas. Todavia, seu amor carecia de perfeições. Fé por suas obras. Tiatira demonstrava a sua fé por obras, né? 2:18 aqui, Anderson, agora é você. Mas dirá alguém, tu tens a fé, e eu tenho as obras. Mostra-me a tua fé sem as tuas obras, e eu te mostrarei a minha fé pelas minhas obras. A igreja de Tiatira tinha obras. Ela tinha obra, ajudava as pessoas necessitadas. Lê o versículo 19 do capítulo 2 de Tiago, uma vez. Pode ler o 19, tá? 19, pode ler o 19. Por favor, lê o 19. Continue. Tu crês que há um só Deus, fazei bem também aos demônios, e crê em estremência. O demônio crê que estremece, é o que o Tiago está falando aí. O Tiago está falando que o demônio crê que estremece. Não é isso? Crê, vocês têm fé, vocês vêm aqui. Amém, Rodrigo? O Rodrigo falou assim, Maurinha, eu vou trabalhar hoje à noite. Eu falei, Rodrigo, vai lá que Deus vai falar para você. E ele teve a fé e veio. Teve a obra de vir. A fé em Cristo. E as obras de caminhar e chegar até a casa do Senhor. Né? Eu falei, eu levantei a porta aí, a porta baixinha. A porta levantava, baixava, subia, a porta caía de novo. Eu falei, meu Deus, eu taquei a cadeira embaixo da porta, segurou a porta, falei, com a porta. Aí realmente agora ficou a porta estreita, né, Evelyn? A porta ficou estreita agora aí. Foi o que eu falei no culto de segunda-feira, né? A porta não abriu, aí o pastor falou, diga daquela pequenininha. Eu falei, agora é só na estreita. Eu falei, ainda bem que a estreita é que leva pro céu. A porta estreita. Tá vendo, irmão? Ó, nós estamos em pouco número, mas está abençoado, irmão. Porque a presença de Deus está aqui, irmã Evelyn. Ó, a igreja é nós. Onde vai, está com nós, Andressa. Aqui nós temos só se reunindo aqui, ó. Você está em casa lá, ele está lá. Se você está no banheiro, ele está lá dentro do contigo, porque nós somos a igreja. A igreja aqui. Paciência. A paciência é a virtude que nos capacita a suportar o insuportável. Romanos capítulo 5, 4. Quem achou pode ver. A fé, Romanos capítulo 5, versículo 4. Paciência é a virtude que nos capacita a suportar o insuportável. Sabemos juntamente com a luta, o Senhor vem com o escape sempre oportuno. Romanos 5, versículo 4. Quem achou pode ler. Romanos capítulo 5, versículo 4. Romanos 5 e 4. Quem achou pode ler.
Romanos 5, versículo 4. A igreja de Filadélfia era uma igreja perseverante também. Ela era perseverante. Romanos 5 e 4. Quem achou pode ler. Estou totalmente perdidinho nessa Bíblia aqui. Romanos 5 e versículo 4. Romanos 5 e 4. Achou, Rodrigo? E a perseverança, a experiência e a esperança. Olha só. E a perseverança, a experiência. A experiência, a esperança. Olha o 5. Ora, a esperança não traz o quê? Confusão. Ora, a esperança não traz confusão, porque o amor de Deus está derramado em nossos corações, pelo Espírito Santo que nos foi dado. Olha o versículo de número 3. Leia o 3, por favor. 5 e 3. Pode ler o 3. E não somente isso, mas também nos gloriamos na tribulação, sabemos que a tribulação produz paciência. Produz perseverança, não é isso? Ah, mas é paciência. Paciência? Não somente isto, mas também nos gloriamos nas tribulações. Mas irmão, olha o que Paulo está dizendo aqui. Você vai ficar feliz na tribulação? E aí? Na tribulação, está dizendo aqui que você tem que ficar feliz na tribulação. Por quê? Não somente isto, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz, na sua Bíblia está escrito paciência, na minha está escrito perseverança. E a perseverança, experiência. A tua perseverança, irmão, na obra, a tua perseverança, Andressa, a tua perseverança, Diaconisa, a tua perseverança, Rodrigo, a minha perseverança vai trazer o que para nós? Experiência. 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 E a experiência faz o quê? Traz a esperança. É profundo esse Paulo. Ó, irmão, se você ler o Romanos, o livro de Romanos, quem foi que escreveu o livro de Romanos? Paulo, Paulo que escreveu? sei lá. Será que foi ele que escreveu mesmo? Vamos ler Romanos 16, 22. Romanos 16, 22. Pode ler, Diaconisa. 16, 22. É. Eu, Terço, esta carta escrevi no Salmo Quem foi que escreveu o Romano? Terço. Você não entendeu isso, né? Seguinte, eu vou explicar essa parte aí.